A enfermeira Mariana, com aquele jeito doce que só ela tem, entrou no meu quarto ontem à noite, segurou minha mão trêmula e disse a verdade que eu me recusava a enxergar há meses. Ela disse: Dona Adalgisa, sinto que preciso ser honesta com a senhora. Sua família só liga aqui para a recepção quando precisa saber se o depósito da aposentadoria já caiu. Eles nunca perguntam como a senhora está. Só falam de dinheiro. Aquilo doeu mais do que qualquer doença, mais do que qualquer dor nas costas ou nas pernas. Foi como uma facada no peito. Mas, curiosamente, foi ali que a lágrima secou e a raiva nasceu. Eles achavam que eu estava caduca? Achavam que tinham o controle de tudo? Pois bem, naquela mesma tarde, pedi o telefone da administração emprestado e liguei para o meu gerente. Bloqueei tudo: contas, cartões, investimentos, acessos. O silêncio deles estava prestes a virar gritaria. E eu estaria aqui, sentada, esperando o show começar. Meu nome é Adalgisa. Tenho 82 anos bem vividos, ou pelo menos, eram bem vividos até 6 meses atrás. Hoje, sou apenas o número 42 no registro do Lar Recanto de Luz. Um nome bonito para um lugar que tem muito pouco de lar e quase nada de luz. Eu passo a maior parte dos meus dias sentada nesta poltrona de corino marrom, que já está descascando no braço esquerdo. Daqui, tenho uma visão privilegiada do estacionamento. Vejo carros chegando, pessoas saindo com flores, sacolas de presentes, balões. Vejo abraços apertados, vejo netos correndo para os braços de avós que choram de emoção. E vejo o portão se fechar. O portão que o meu filho, Roberto, cruzou há exatos 180 dias e nunca mais voltou. Às vezes, fecho os olhos e tento não sentir o cheiro deste lugar. É uma mistura estranha de desinfetante de pinho barato com sopa de legumes cozida demais. Esse cheiro impregna na roupa, no cabelo, na pele. Mesmo depois do banho, sinto que ele está lá. É o cheiro do abandono. Mas nem sempre foi assim. Minha vida não tinha cheiro de desinfetante. Tinha cheiro de tecido novo, de café passado na hora, de bolo de fubá saindo do forno. Eu fui costureira a vida toda. Comecei pequena, fazendo bainha de calça para os vizinhos. Mas eu tinha mãos boas, mãos firmes. Logo, estava fazendo vestidos de noiva. Eu me lembro como se fosse hoje do meu marido, o Osvaldo, Deus o tenha. Ele chegava do trabalho na metalúrgica, cansado, sujo de graxa, e ficava me olhando costurar até tarde da noite. Gisa, ele dizia, você vai longe com essas mãos de fada. E fomos. Construímos nossa casa tijolo por tijolo. Compramos o terreno ao lado. Construímos kitnetes para alugar. Tudo com o suor do rosto dele e a agilidade dos meus dedos na máquina de costura. Nós não éramos ricos de berço. Nós ficamos confortáveis com trabalho. E o nosso maior tesouro, ou assim pensávamos, era o Roberto. Nossa, como amamos aquele menino! Roberto teve tudo o que não tivemos. As melhores escolas, cursos de inglês, roupas de marca. Talvez esse tenha sido o nosso erro: dar demais, proteger demais. Quando Osvaldo faleceu, há 10 anos, Roberto já era um homem feito, casado com a Vânia. Mas, no velório do pai, ele não chorou a perda do herói dele. Ele chorou preocupado com o inventário. Mãe, agora a senhora precisa descansar, ele me disse, abraçando meus ombros enquanto eu olhava para o caixão do homem que amei por 50 anos. Deixa que eu cuido da papelada, dos aluguéis. A senhora já trabalhou demais. Eu, na minha dor, na minha ingenuidade de mãe, achei bonito. Achei que ele estava querendo me proteger. Entreguei algumas responsabilidades. Assinei procurações para que ele movimentasse as contas do dia a dia, para pagar as contas da casa, a luz, a água. Eu confiava nele. Era meu sangue. Os primeiros anos sem o Osvaldo foram difíceis. A solidão na casa grande era imensa. Mas eu me mantinha ativa. Continuava costurando para as clientes mais antigas, cuidava do meu jardim, das minhas orquídeas. Eu adorava minhas orquídeas. Cada uma tinha um nome. Mas aí, as coisas começaram a mudar. Pequenos sinais. O Roberto aparecia cada vez menos para o almoço de domingo, e quando aparecia, trazia a Vânia, minha nora.
A Vânia nunca gostou de mim, eu sentia. Ela entrava na minha casa olhando para os móveis, para os quadros, não como quem admira, mas como quem avalia preços em um leilão. Dona Adalgisa, essa casa é muito grande para a senhora sozinha, ela dizia, tomando meu café sem nem agradecer. Dá muito trabalho limpar, manter. O jardim está custando caro. Eu gosto do meu jardim, Vânia. É minha terapia, eu respondia. Mas é perigoso. O Roberto completava. E se a senhora cair? E se entrarem aqui? O bairro não é mais o mesmo. Eles começaram a plantar o medo na minha cabeça. Todo dia era uma história de um idoso assaltado, de uma senhora que caiu no banheiro e ficou dias sem socorro. Eles minavam minha confiança. Eu, que sempre fui uma mulher forte, comecei a me sentir frágil. Comecei a ter medo de dormir sozinha. E então vieram os pedidos de dinheiro. Primeiro, eram coisas pequenas. Mãe, o carro quebrou, a senhora pode adiantar o aluguel da kitnet 3? Depois, coisas maiores. Mãe, surgiu um negócio imperdível, um investimento. Preciso de 50 mil. O retorno é garantido. Eu dava. Claro que eu dava. Era para o futuro dele, para o futuro do meu neto, o Pedro. O Pedro. Outro que mal olhava na minha cara. Ficava no celular o tempo todo durante as visitas, com fones de ouvido, alheio à avó que fazia o pudim que ele gostava. Mas o dinheiro nunca voltava. Os negócios imperdíveis do Roberto sempre davam errado. E a culpa, segundo ele, era sempre do mercado, do governo, do sócio. Nunca dele. E a fonte começou a secar. Minha reserva pessoal, aquela que juntei costurando madrugadas adentro, começou a diminuir. Quando eu neguei dinheiro pela primeira vez, vi a máscara cair. Foi num almoço de domingo. Roberto pediu dinheiro para trocar de carro. O dele tinha 2 anos de uso, estava novo. Não, meu filho, eu disse, servindo a macarronada. Não vou tirar da poupança para isso. Seu carro está ótimo. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. O barulho dos garfos parou. A Vânia trocou um olhar com ele que me deu calafrios. Um olhar de cumplicidade maldosa. A senhora está ficando teimosa, mãe, Roberto disse com a voz ríspida. Deve ser a idade. Anda esquecendo as coisas. Agora está ficando avarenta. A partir desse dia, a campanha para me tirar de casa ficou agressiva. Eles começaram a dizer que eu estava esquecida. Mãe, a senhora deixou o gás aberto de novo. Vânia gritou um dia, entrando na cozinha. Eu juro por Deus que tinha fechado. Eu sempre verificava 3 vezes, mas ela fez um escândalo tão grande que eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava ficando gagá? Será que o Alzheimer estava chegando? Eles me levaram no médico, um amigo da Vânia. Eu estava nervosa, claro, quem não fica. Ele me fez perguntas rápidas. Eu gaguejei um pouco. Saímos de lá com uma receita de calmantes e um olhar de piedade do médico para o meu filho. Roberto, é melhor começar a pensar em cuidados profissionais. A cartada final foi a reforma. Roberto chegou em casa numa quarta-feira, animado, com plantas de arquitetura debaixo do braço. Mãe, tive uma ideia genial. Vamos reformar a casa. Fazer uma suíte no térreo para a senhora não precisar subir escadas, adaptar o banheiro, modernizar a cozinha. Vai ficar um palácio. E enquanto isso, a senhora fica num hotelzinho geriátrico, coisa de primeira, spa mesmo, só por uns 3 meses. Eu olhei para aquela casa. Minha casa. As paredes tinham as marcas do crescimento do Roberto. O chão tinha as marcas dos meus passos e do Osvaldo. Eu não queria sair, mas eles insistiram tanto. Disseram que era para o meu bem, para a minha segurança, que eu voltaria para uma casa mais segura. Eu estava cansada. Cansada de lutar, cansada de sentir medo, cansada de me sentir um estorvo. Tudo bem, eu disse, mas só 3 meses. O dia da mudança para cá foi o dia mais triste da minha vida, pior até que o enterro do Osvaldo, porque no enterro havia respeito. Naquela mudança havia pressa. A Vânia colocava minhas roupas em sacos de lixo preto, dizendo que era mais prático. Minhas fotos, meus bibelôs, minhas lembranças, tudo sendo jogado em caixas de qualquer jeito. Cuidado com essa porcelana, Vânia. Foi presente da minha mãe, eu pedi. Ai, dona Adalgisa, isso é velharia.
Lá no lar nem vai ter onde por isso tudo. Leva só o básico. O básico coube em 2 malas. O trajeto de carro foi silencioso. Roberto dirigia rápido, batucando os dedos no volante, ansioso. Vânia ia no banco da frente, mexendo no celular. Eu, no banco de trás, olhava a cidade passar, sentindo um aperto na garganta que quase me impedia de respirar. Chegamos aqui. Lar Recanto de Luz. O prédio é antigo, com a pintura desbotada, mas na recepção, tudo era sorrisos. A diretora nos recebeu, falou das atividades, da fisioterapia, da convivência. A senhora vai amar aqui, dona Adalgisa. É como uma grande família. Roberto assinou os papéis sem ler. Me deu um beijo na testa, rápido, seco. Tchau, mãe. Fica bem. Domingo eu venho te ver. Domingo? Eu perguntei, segurando a mão dele. Promete? Claro, prometo. Vânia nem me abraçou. Só deu um tchauzinho de longe. Eles viraram as costas e saíram. Eu fiquei olhando pela porta de vidro até o carro sumir na esquina. Isso foi há 6 meses. No começo, eu ainda tinha esperança. Nos primeiros domingos, eu acordava cedo, tomava banho, passava meu perfume de lavanda, colocava minha melhor blusa, sentava na recepção e ficava olhando para a porta. Cada vez que a porta abria, meu coração disparava. Era a família do Sr. Geraldo. Era a filha da Dona Maria. Eram os netos do seu Antunes. Mas nunca era o Roberto. Nunca era a Vânia. Nunca era o Pedro. Quando dava 5 da tarde, horário que acabam as visitas, eu voltava para o quarto, tirava a roupa bonita, colocava a camisola e chorava. Chorava baixinho para não incomodar a colega de quarto, a Dona Lourdes, que vivia dopada e nem sabia onde estava. O telefone. Ah, o telefone. Eu não tinha celular moderno. Eles disseram que eu não saberia usar e levaram o meu antigo embora. Prometeram trazer um novo simplificado, o que nunca aconteceu. Então eu dependia do telefone da enfermaria. Eu ligava. Alô? Casa do Roberto? Alô? Quem fala? Era a empregada. Sou eu, a Dona Adalgisa. O Roberto está? Saiu, Dona Adalgisa. E a Vânia? Tá no banho. E o Pedro? Saiu também. Sempre assim, ocupados, ausentes, inexistentes. Depois do primeiro mês, as desculpas mudaram. Mãe, a obra atrasou. Encontraram cupim no telhado. Vai demorar mais. Mãe, estamos com gripe. Não podemos ir aí para não te passar. Mãe, o carro quebrou. Mentiras. Eu sabia que eram mentiras. O tom de voz do Roberto era apressado, impaciente. Ele queria desligar logo. E então, a solidão começou a se transformar em outra coisa. Deixou de ser uma tristeza passiva e começou a virar uma observação aguçada. Comecei a prestar atenção nas conversas das enfermeiras. Comecei a notar que as roupas que eu mandava para lavar voltavam encardidas ou sumiam. Comecei a ver que a comida estava cada dia pior. Arroz-papa, feijão ralo, carne de segunda cheia de nervo. Mas o pior não era a comida. Era a sensação de que eu tinha sido descartada. De que eu era um objeto velho que eles guardaram num depósito para não atrapalhar a decoração da casa nova. A casa nova. Minha casa. O que estariam fazendo lá? Será que estavam reformando mesmo? Foi na semana passada que a ficha começou a cair de verdade. Eu estava no corredor, fingindo cochilar na cadeira de rodas. Às vezes é bom fingir que está dormindo, as pessoas falam coisas incríveis perto de você, quando ouvi a diretora do asilo falando no telefone. Sim, seu Roberto. Não se preocupe. Ela está ótima. A demência está progredindo um pouco. É normal ela inventar histórias. Sim, sim. Sobre a procuração. O senhor precisa renovar a assinatura para movimentar a conta dela do Banco do Brasil. Ah, entendo. Sim, pode trazer os papéis que eu faço ela assinar. Ela confia em mim. Meu sangue gelou. Demência? Eu não tinha demência nenhuma. Minha cabeça funcionava perfeitamente. Eu sabia a data de hoje, sabia o nome do presidente, sabia a cotação do dólar porque via no jornal da TV. Eles estavam inventando que eu estava louca para justificar o controle sobre o meu dinheiro?
Naquele momento, senti um frio na espinha. Não era só abandono, era um golpe. Um golpe planejado pelo meu próprio filho, aquele menino que eu ninei, que eu amamentei, que eu protegi do mundo. Eu voltei para o quarto tremendo. Olhei para o espelho do banheiro. Vi uma velha de cabelos brancos, com olheiras profundas, vestindo um cardigã surrado. Você não é louca, Adalgisa, eu disse para o meu reflexo. Você não é louca. Mas quem acreditaria em mim? Eu estava presa aqui. Sem celular, sem dinheiro na mão, sem visitas. Minha palavra contra a deles. A palavra de uma idosa com demência contra a de um empresário preocupado com a mãe. A esperança parecia ter morrido. Eu me sentia pequena, inútil. Pensei por um segundo que talvez fosse melhor fechar os olhos e não acordar mais. Seria um alívio. Parar de sentir essa dor no peito. Mas então veio a noite de ontem e a visita da enfermeira Mariana. Ela entrou para medir minha pressão. Mariana é uma menina de ouro, a única que me trata como gente, não como paciente. Ela sentou na beira da cama. Dona Adalgisa. Ela hesitou. A senhora sabe que eu não deveria falar nada, né? Posso perder meu emprego. O que foi, minha filha? Perguntei sentando na cama. Eu atendi o telefone hoje cedo. Era sua nora, a dona Vânia. Meu coração deu um salto. Ela queria falar comigo. Mariana baixou os olhos. Não. Ela ligou para o financeiro. Queria saber se podia pagar a mensalidade do asilo com o cartão de crédito da senhora, porque o limite tinha virado. E perguntou. Perguntou se a senhora ainda ia durar muito, porque o custo estava alto. O mundo parou, o relógio na parede parou, minha respiração parou. Se eu ia durar muito. Eu não era uma mãe. Eu era uma despesa. Um custo fixo que eles queriam cortar. E tem mais, Mariana continuou, agora segurando minha mão com força. Ela disse que a venda da casa está quase fechada e que precisam que a senhora não crie problemas. Venda? Sussurrei. Mas eles disseram que era uma reforma. Eles mentiram, dona Adalgisa. Eles estão vendendo tudo. Foi aí que a Mariana disse a frase que mudou tudo. Sua família só liga quando precisa de dinheiro. Naquele momento, a tristeza virou combustível. O choro que estava preso na garganta desceu e queimou meu estômago, transformando-se em fúria. Eu olhei para Mariana. Meus olhos, antes cansados, ganharam um brilho que eu não via há anos. O brilho da Adalgisa que negociava tecidos, que construiu um patrimônio, que não levava desaforo para casa. Mariana, eu disse com a voz firme, sem tremer. Você pode me arrumar um telefone? Posso. Mas se pegarem. Ninguém vai pegar. Eu preciso fazer uma ligação. Agora. Eles queriam guerra? Eles teriam guerra. Eles esqueceram de um detalhe muito importante. O dinheiro era meu. Os imóveis estavam no meu nome. E a procuração que eu assinei anos atrás tinha uma cláusula específica que eles, na ganância, nunca leram. Ela podia ser revogada a qualquer momento por telefone, com a minha senha de voz. Eu peguei o telefone, digitei o número do banco. Atendimento ao cliente Van Gogh. Boa noite. Boa noite. Aqui é Adalgisa. Quero falar sobre bloqueio total por suspeita de fraude. A guerra tinha começado. Depois daquela ligação para o banco, uma calma estranha tomou conta de mim. Não era a paz, longe disso. Era a calma de quem arma uma arapuca e senta na varanda para esperar o bicho cair. Mas a espera. Ah, a espera é cruel. A espera te dá tempo para pensar, e pensar, naquela cadeira de plástico duro, era tudo o que eu tinha. Os dias seguintes se arrastaram. Eu mantive minha rotina. Acordava, tomava o café aguado com pão murcho, fazia a fisioterapia que consistia apenas em levantar e sentar 10 vezes e voltava para o quarto. Eu precisava agir naturalmente. Se eles desconfiassem que eu estava lúcida demais, poderiam tentar me interditar judicialmente antes que eu pudesse reagir. Então, eu vesti a máscara. Quando a enfermeira-chefe, aquela que não gosta de mim, passava, eu olhava para o nada, deixava a boca entreaberta, fingia não ouvir. Mas meus ouvidos nunca estiveram tão atentos.
O calendário na parede da recepção marcava o avanço impiedoso do tempo. Outubro virou novembro. Novembro virou dezembro. E com dezembro veio a promessa do Natal. A televisão da sala de convivência bombardeava propagandas de famílias felizes, perus assados, netos correndo em volta da árvore. Aquilo me enjoava. Na segunda semana de dezembro, o telefone tocou. Era a Vânia. A enfermeira me passou o aparelho com aquela cara de "Viu? Eles não esqueceram de você." Dona Adalguisa? A voz da Vânia era doce, enjoativa, como mel estragado. "Oi, Vânia. Tudo bem?" "Tudo ótimo, minha querida. Escuta, estamos numa correria louca com a reforma. A casa está cheia de poeira, tinta, uma bagunça. O Roberto está estressadíssimo." Eu apertei o fone contra o ouvido. Sabia que vinha o golpe. "Então, achamos melhor a senhora passar o Natal aí no lar mesmo. Vai ter uma festinha linda, não vai? E aqui em casa, com essa sujeira, a senhora ia atacar a rinite. É para o seu bem. Para o meu bem. Sempre essa frase maldita." "Tudo bem, Vânia," eu disse, engolindo o choro seco. "Eu entendo." "Ah, que bom que a senhora é compreensiva. Prometo que no ano novo a gente busca a senhora." Sem falta. O Natal chegou. O lar Recanto de Luz tentou decorar o ambiente. Penduraram umas guirlandas de plástico velho nos corredores e montaram uma árvore torta no refeitório. A ceia foi servida às 6 da tarde. Arroz com passas, frango assado ressecado e gelatina. Olhei em volta. Eu não era a única. A dona Lourdes babava na blusa, sozinha. O seu Geraldo chorava baixinho, segurando uma foto antiga. Éramos um depósito de gente esquecida. Eu comia em silêncio. Mastigava cada garfada, sentindo o gosto amargo da solidão. À meia-noite, eu estava no meu quarto, acordada, olhando para o teto mofado. Imaginei o que estariam fazendo na minha casa. Estariam rindo, bebendo o vinho que o Osvaldo guardava na adega para ocasiões especiais? O Pedro estaria abrindo presentes caros comprados com o meu dinheiro? Nenhuma ligação. Nem do Roberto, nem do neto. Nada. O ano novo foi igual. A promessa da Vânia, claro, era mentira. Surgiu um imprevisto, dona Adalgisa. Vamos viajar para a praia. Coisa rápida. O Pedro precisa relaxar, tadinho. Estudou muito. Na volta a gente passa aí. Eu vi os fogos de artifício pela janela gradeada do meu quarto. Cada estouro colorido no céu parecia zombar de mim. Feliz Ano Novo! O mundo gritava. Para mim, era apenas mais um ano naquela prisão. Foi em janeiro que as coisas começaram a ficar estranhas para o lado deles. O bloqueio das contas que eu fiz no banco começou a surtir efeito. Eu estava na recepção, fingindo ler uma revista de fofoca de 2015, quando o telefone da administração tocou. A secretária atendeu e, como ela fala alto, eu ouvi tudo. "Seu Roberto?" "Sim." "Pois é, o pagamento de janeiro não caiu. O banco retornou o boleto." Pausa. "Como assim bloqueado?" "Não, o senhor precisa vir aqui resolver. A gente não pode manter a residente sem pagamento. As fraldas, os remédios." Pausa. O tom de voz dela mudou. Ficou mais sério. "Olha, seu Roberto, eu entendo que o senhor esteja com problemas, mas o contrato é claro. Se atrasar 2 meses, a gente tem que notificar a família para a retirada." Ela desligou e bufou. Comentou com a colega do lado. "Esse filho da dona Adalgisa é um enrolão. Anda de carro importado e não paga a mensalidade da mãe. Diz que o banco travou a conta dela." Eu sorri por dentro. Um sorriso perverso, pequeno, mas meu. Eles estavam sentindo no bolso, mas a vitória durou pouco, porque a realidade da traição era muito maior do que eu imaginava. Dias depois, a Mariana, minha única aliada, entrou no quarto com uma cara de enterro. Ela trazia meu remédio de pressão. "Dona Adalgisa," ela sussurrou, fechando a porta atrás de si. "Eu preciso te mostrar uma coisa, mas a senhora tem que prometer que não vai passar mal." "O que foi, menina? Mostra logo." Ela tirou o celular do bolso. Abriu numa rede social e me mostrou uma foto. Era a minha casa. Mas não era a minha casa como eu a deixei.
O muro da frente tinha sido derrubado. O jardim, meu jardim de orquídeas, onde passei anos cuidando de cada muda, tinha virado entulho. Havia uma placa enorme na frente. Vende-se, terreno com ótimo potencial comercial. Senti uma tontura. O mundo girou. Minha casa. O lugar onde criei meu filho, onde vivi com meu marido. Eles não estavam reformando. Eles estavam demolindo. Demolindo minha história para vender o terreno. Quando foi isso, Mariana? Perguntei, com a voz falhando. A postagem é de hoje de manhã e olha os comentários. Ela rolou a tela. Havia um comentário da Vânia. Finalmente nos livrando desse elefante branco. Vida nova chegando. Elefante branco. Era assim que ela chamava o lar que eu construí com suor e sangue. Eu comecei a chorar. Não foi um choro de raiva dessa vez. Foi um choro de dor profunda, de luto. Eu estava viva, mas eles já tinham me enterrado. Já tinham vendido minhas memórias, destruído meu jardim, apagado minha existência. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei revirando na cama, sentindo um aperto no peito que parecia um infarto. Eu me senti um lixo, inútil, descartável. Para que eu vivi tanto? Para acabar aqui, vendo minha vida ser desmanchada por quem eu mais amei? Será que eu merecia isso? Comecei a me questionar. Será que fui uma mãe ruim? Será que mimei demais? Onde eu errei? A culpa me consumia. Uma semana depois, eles apareceram. Roberto e Vânia. Eles entraram no quarto como um furacão. Não trouxeram flores, não trouxeram roupas limpas, trouxeram uma pasta de documentos. Roberto estava suando. A camisa social estava com uma mancha de suor embaixo do braço. Ele parecia nervoso, agitado. Mãe, ele disse, vindo me abraçar. Um abraço frouxo, rápido. Como a senhora está? Está pálida. Estou bem, Roberto. Respondi, seca. Mãe, temos um problema sério. Vânia cortou, sem rodeios. Ela sentou na beira da minha cama, invadindo meu espaço. O banco bloqueou suas contas. Deve ter sido algum erro do sistema, ou algum golpe que tentaram dar e o banco travou tudo por segurança. É mesmo? Fingi surpresa. Que coisa! É, e por causa disso, não conseguimos pagar o asilo, nem comprar seus remédios, nem pagar a reforma. Roberto gaguejou na palavra reforma. Precisamos que a senhora assine isso aqui. Ele tirou um papel da pasta. O que é isso? Perguntei pegando o papel. Minhas mãos tremiam, e eles achavam que era da idade. É uma procuração de plenos poderes, mais ampla, explicou ele. A antiga não está servindo para desbloquear. Essa aqui me dá autoridade total para resolver tudo no banco e vender. Vender uns títulos antigos para fazer caixa. Eu li o documento rapidamente. Vender, hipotecar, transferir bens móveis e imóveis. Era a sentença de morte do meu patrimônio. Se eu assinasse aquilo, eles venderiam o terreno da casa, pegariam o dinheiro e sumiriam. Eu ficaria aqui até morrer, como indigente, quando o dinheiro acabasse. Eu não tenho meus óculos, Roberto. Menti. Eu enxergava perfeitamente de perto. Não precisa ler, mãe. É burocracia. Só assina aqui. Confia no seu filho. Ele me estendeu uma caneta dourada. A mesma caneta que dei a ele quando se formou na faculdade. Olhei para a caneta. Olhei para ele. Vi nos olhos dele o desespero. Eles deviam estar endividados até o pescoço. Deviam ter gastado por conta da venda da casa. Roberto, eu disse baixinho. E o meu jardim? Como estão as orquídeas? Ele travou por um segundo. Olhou para a Vânia. Estão lindas, mãe. A Vânia está regando todo dia. Estão florescendo. Mentiroso. Ele mentiu na minha cara, sem piscar. O jardim que eu vi na foto era terra batida e entulho. A sensação de inutilidade me bateu forte. Ele achava que eu era tão idiota, tão coisa, que podia inventar qualquer realidade. Mãe, assina logo, a gente tem pressa. Vânia pressionou, batendo o pé no chão. Eu segurei a caneta, aproximei a ponta do papel. Senti a respiração deles suspensa. Eles estavam salivando pelo dinheiro. Mas aí, minha mão falhou. A caneta escorregou e caiu no chão.
Ai, que desastrada, eu disse. Minha mão não obedece mais. Estou tão cansada hoje, meu filho. Tão confusa. Tenta de novo, mãe. Roberto pegou a caneta e enfiou na minha mão com força, quase machucando. Não consigo agora. Estou tonta. A enfermeira me deu um remédio forte. Fechei os olhos e encostei a cabeça no travesseiro. Voltem amanhã. Amanhã eu assino. Mãe, não pode ser amanhã. O banco fecha às 4. Saiam! Eu gritei fingindo um surto senil. Quero dormir. Saiam daqui. Quem são vocês? A enfermeira de plantão, que não era a Mariana, infelizmente, entrou correndo com o barulho. O que está acontecendo aqui? O horário de visita acabou. Ela está agitada, vocês precisam sair. Roberto ficou vermelho de raiva. Ele amassou o papel na mão, depois alisou de novo e guardou na pasta. Amanhã eu volto, mãe. E é bom a senhora estar melhor. A gente precisa resolver isso. Ele saiu batendo o pé. Vânia me lançou um olhar de ódio puro antes de sair. Velha inútil. Eu ouvi ela sussurrar para ele no corredor. Só dá trabalho. Devia ter morrido logo. Quando a porta fechou, o silêncio voltou. Mas dessa vez, o silêncio era pesado como chumbo. Velha inútil. Devia ter morrido logo. As palavras ecoavam no quarto. Eu me encolhi na cama, abraçando meus joelhos. Me senti a menor criatura do mundo. Um estorvo, um peso. Talvez ela tivesse razão. Talvez fosse melhor acabar logo com isso. Para que lutar? Eles eram jovens, fortes, tinham advogados. Eu era só uma costureira aposentada num asilo decadente. Olhei para a mesinha de cabeceira. Havia um copo d'água e meus remédios da noite. A sensação de derrota era avassaladora. Eles destruíram minha casa. Mentiram sobre minha vida. Queriam meu dinheiro e minha morte. Eu chorava silenciosamente, sentindo as lágrimas quentes molharem o travesseiro. A solidão nunca foi tão física. Doía nos ossos. Eu estava no fundo do poço. Sem casa, sem família, cercada de mentiras. Era o fim da linha. Ou pelo menos, era o que parecia. Porque no meio daquela escuridão, enquanto eu encarava o teto manchado, me lembrei de uma coisa. De algo que o Osvaldo me disse uma vez, quando tivemos uma crise financeira grave nos anos 90 e eu achei que perderíamos tudo. Ele disse: Disa, enquanto a gente tiver a verdade do nosso lado, a gente tem tudo. A verdade. Eles tinham a força, a juventude e a ganância. Mas eu tinha a verdade. E eu tinha algo mais que eles desconheciam completamente. Tateei debaixo do colchão, onde eu escondia meu pequeno tesouro. Não era dinheiro. Era um caderno velho, de capa preta, que a Mariana tinha conseguido contrabandear para mim semanas atrás. Nele eu tinha anotado tudo. Dia 12/12. Ligação da Vânia. Mentira sobre o Natal. Dia 0501. Diretora falando sobre falta de pagamento. Dia 15/01. Foto da casa demolida. Hoje, tentativa de coação para assinar procuração. Ameaça verbal. Eu abri o caderno. Minha letra estava trêmula, mas legível. Eu não era inútil. Eu era uma testemunha. E eu estava montando o dossiê da minha própria vida. Sequei as lágrimas. A tristeza deu lugar a uma frieza calculista. Amanhã vocês voltam, sussurrei para o quarto vazio. E amanhã vocês vão ter uma surpresa. Mas antes disso, eu precisava fazer mais uma coisa. Precisava de uma prova irrefutável. Esperei o turno da noite mudar. Esperei os passos no corredor cessarem. Me arrastei até a porta do quarto. O corredor estava na penumbra. Eu sabia que a sala da diretoria ficava destrancada para a limpeza da madrugada. E eu sabia que lá tinha um telefone que fazia chamadas externas sem passar pela recepção. Era arriscado. Se me pegassem, diriam que eu estava vagando, confusa. Mas eu tinha que tentar. Eu precisava ligar para a única pessoa que o Roberto tinha medo. Ajeitei o chale nos ombros. Respirei fundo. A velha inútil estava prestes a entrar em ação. O corredor estava gelado. Meus pés descalços sentiam a frieza do piso de granilite encardido, mas aquele frio me mantinha alerta. Cada sombra parecia um monstro.
Cada estalo da madeira velha do prédio soava como um tiro. Eu me arrastei até a sala da diretoria. A porta estava entreaberta. A faxineira da noite devia ter ido buscar água ou café. Era minha chance. Entrei e fechei a porta devagar, rezando para que as dobradiças não rangessem. O telefone estava lá, em cima da mesa de madeira escura, como um farol de esperança. Minhas mãos tremiam, não de idade, mas de adrenalina. Disquei o número que eu sabia de cor há 30 anos, o número do escritório residencial do Dr. Brandão. Doutor. Brandão não era apenas um advogado. Ele foi o melhor amigo do Osvaldo. Eu fiz o vestido de noiva da filha dele, fiz o enxoval dos netos. Ele me respeitava. Mas depois que o Osvaldo morreu e o Roberto assumiu tudo, eu perdi o contato. Roberto dizia que o Brandão era caro demais e trocou por um advogado jovem e barato, amigo dele. O telefone chamou 3 vezes. Era quase 1 da manhã. Alô, uma voz grossa, rouca de sono, atendeu. Doutor Brandão? Minha voz saiu num sussurro urgente. É a Adalgisa, viúva do Osvaldo. Houve um silêncio do outro lado. Adalgisa? Meu Deus, aconteceu alguma coisa? Onde a senhora está? Tentei ligar para sua casa no Natal, deu número inexistente. Eles venderam a casa, doutor. Eles me puseram num asilo. Estão tentando me interditar. Dizem que estou demente. O quê? O tom de sono sumiu. A voz de advogado criminalista assumiu. Quem? O Roberto? Sim, ele e a Vânia. Eles demoliram minha casa, doutor. E agora querem que eu assine uma procuração de plenos poderes. Eles vêm amanhã à tarde. Eu estou com medo. Eles me trancaram aqui sem dinheiro. Adalgisa, escute bem. A senhora está lúcida? Mais do que nunca. Estou com raiva, doutor. E a raiva clareou minha mente. Ótimo. A raiva é útil. Não assine nada. Eu estarei aí amanhã às 2 da tarde. Vou levar minha equipe. Vamos fazer um estrago. A senhora aguenta até lá? Eu aguentei 6 meses, doutor. Aguento mais 12 horas. Descanse. A cavalaria está chegando. Quando desliguei o telefone, senti uma força percorrer meu corpo que eu não sentia desde que era jovem. Não era apenas alívio, era poder. Eu não era mais a velhinha abandonada do quarto 42. Eu era a Adalgisa, a matriarca, e estava prestes a ensinar uma lição inesquecível. Voltei para o quarto sem ser vista. Olhei para a minha colega de quarto dormindo o sono pesado dos remédios e prometi, em silêncio, que quando eu saísse dali, faria algo por ela também. Deitei na cama, mas não dormi. Fiquei ensaiando cada palavra, cada gesto. O plano se formava na minha cabeça com a precisão de um corte de alta costura. O sol nasceu cinzento, mas para mim parecia o dia mais brilhante do ano. Mariana entrou no quarto às 7 para a troca de turno. Ela viu meu rosto e parou. Dona Adalgisa? A senhora está diferente. Feche a porta, Mariana. Preciso da sua ajuda. Contei a ela que o advogado viria. Contei que precisava gravar a conversa com o Roberto antes do advogado chegar. Eu precisava que eles confessassem as mentiras. Mariana estava com medo. Seus olhos grandes e castanhos mostravam pânico de perder o emprego. E se a diretora descobrir? Se tudo der certo, Mariana, você não vai precisar desse emprego. Eu vou te contratar como minha enfermeira particular. Com carteira assinada e o dobro do salário. Você confia em mim? Ela respirou fundo, olhou para o corredor e assentiu. O que eu preciso fazer? Esconda seu celular no vaso de flores secas em cima da mesa de cabeceira. Deixe gravando quando eles chegarem. E fique perto da porta. Se eles tentarem me forçar fisicamente a assinar, você entra gritando. Passei a manhã me preparando. Não tinha roupas chiques, apenas meus vestidos de algodão gastos. Escolhi o azul marinho, o mais sóbrio. Penteei meus cabelos brancos num coque firme. Não passei batom, queria parecer pálida, frágil. A armadilha precisava da isca perfeita. O almoço desceu quadrado, arroz empapado de novo. Mas eu comi tudo. Precisava de energia. Às 2 horas em ponto, ouvi as vozes no corredor.
Roberto falava alto, rindo de alguma coisa. Vânia fazia o barulho irritante dos saltos agulha no piso barato. Mariana entrou rapidinho, colocou o celular escondido entre os galhos secos do arranjo empoeirado, piscou para mim e saiu. A porta abriu. Boa tarde, mamãe. Roberto entrou com aquele sorriso falso de vendedor de carros usados. Vânia veio atrás, segurando a mesma pasta de ontem, mas agora acompanhada de um homem baixo, careca e suado, que segurava uma maleta. Trouxemos visita, mãe. Esse é o Sr. Pacheco, do cartório. Ele veio facilitar as coisas para a senhora não precisar sair. Viu como somos bons? O tal Pacheco nem me olhou nos olhos. Já abriu a maleta e tirou o documento e um carimbo. Tudo armado. Esquema. Que bom, meu filho, eu disse com a voz trêmula, forçando uma tosse. Eu pensei muito no que vocês disseram ontem. Vânia brilhou os olhos. A ganância dela era quase palpável, exalava um cheiro azedo. Pensou? Que ótimo, dona Adalgisa. É o melhor para todos. A reforma da casa está ficando cara, sabe? Precisamos liberar o dinheiro para comprar o mármore da sua suíte nova. Mármore, repeti sonhadora. Branco? Isso, branco Carrara, o mais caro. Vai ficar lindo. E o meu jardim, Vânia? Perguntei, olhando fixamente para ela. Eu precisava da confissão. Vocês juram que não mexeram nas minhas orquídeas? Roberto impacientou-se. Já falamos 1000 vezes, mãe. O jardim está lá, intacto. Para de perguntar isso. Assina logo. Olhei para o documento na mão do tabelião comprado. Eu só queria ter certeza de que vou voltar para casa, continuei, fazendo papel de boba. Vocês prometem que se eu assinar isso, eu volto para a minha casa mês que vem? Prometemos, disseram os dois em uníssono. E o dinheiro? Vocês disseram que o banco bloqueou por fraude. Foi, mãe. Fraude. Tentaram roubar a senhora. Nós só queremos proteger seu patrimônio. Era o suficiente. Eu tinha a mentira sobre a casa, a promessa falsa e a coação financeira gravadas. Respirei fundo. Ajeitei a postura na cadeira. A velhinha trêmula desapareceu. Ergui o queixo. Fixei meus olhos nos do Roberto. Eram os olhos do Osvaldo que me encaravam, mas sem a bondade do pai. Chega, eu disse. A palavra saiu firme, cortante como uma tesoura de alfaiate. O silêncio na sala foi instantâneo. O tabelião parou com o carimbo no ar. Roberto franziu a testa, confuso. O que disse? Eu disse, chega, Roberto, pode guardar essa caneta. Pode mandar esse urubu de cartório embora. Eu não vou assinar nada. Vânia soltou uma risada nervosa. Roberto, ela está surtando de novo. Chama a enfermeira para dar o calmante. Eu não estou surtada, Vânia. Virei meu rosto para ela. Eu estou lúcida. Tão lúcida que sei exatamente que dia é hoje. Sei que o valor do dólar subiu ontem. Sei que vocês não estão reformando minha casa. Vocês demoliram minha casa. A cor fugiu do rosto do Roberto. Ele ficou branco como papel. Quem? Quem te disse isso? Ninguém precisou dizer. Eu vi. E mais, Roberto. Eu sei que vocês estão quebrados. Sei que o investimento imperdível que você fez ano passado faliu. Sei que vocês precisam do meu dinheiro não para me proteger, mas para pagar os agiotas que devem estar batendo na porta do apartamento de luxo de vocês. Roberto deu um passo à frente, ameaçador. A máscara de filho bonzinho caiu completamente. Agora era um animal acuado. Você não sabe de nada, sua velha gaga. Você vai assinar essa porcaria nem que eu tenha que segurar sua mão. Pacheco, passa o papel. Ele avançou para cima de mim. Nesse momento, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Eu sugiro que o senhor não toque nela. A voz do Dr. Brandão trovejou no quarto pequeno. Ele entrou, imponente em seu terno cinza impecável, seguido por 2 assistentes jovens e sérios, que já entraram filmando tudo com celulares. Roberto congelou. Ele conhecia o Dr. Brandão. Todo mundo na cidade conhecia. Dr. Brandão? Roberto gaguejou. O quê? O que o senhor está fazendo aqui? Isso é um assunto de família. Era um assunto de família, Roberto. Agora é um caso criminal.
cárcere privado, tentativa de estelionato, apropriação indébita e violência psicológica contra idoso. Vânia recuou para o canto da parede, abraçando a bolsa como se fosse um escudo. O tabelião Pacheco, percebendo a gravidade, tentou sair de fininho. "Onde o senhor pensa que vai, Pacheco?" Brandão disse sem olhar para ele. "Fique, o senhor é cúmplice. Vamos precisar do seu depoimento para anular sua licença." O homem sentou na cadeira, derrotado. Eu me levantei. Minhas pernas não doíam mais. Caminhei até o Roberto, que estava paralisado. "Você achou que eu era o quê, meu filho? Um móvel velho?" Falei baixo, mas cada palavra era pesada. "Você esqueceu quem construiu aquele patrimônio. Fui eu e seu pai, tijolo por tijolo. E você achou que podia me jogar aqui e gastar tudo? Mãe, a gente pode explicar." Que ele começou a chorar, mas era choro de medo, não de arrependimento. "Não me chame de mãe. Mãe protege, e filho honra. Você não fez a sua parte. Eu não vou fazer a minha." Dr. Brandão colocou a mão no meu ombro. "Adalgisa, os documentos estão aqui." Ele abriu uma pasta de couro. "Roberto, Vânia, vocês acharam que a casa e a aposentadoria eram tudo o que a Adalgisa tinha. Grande erro." Eu sorri. Era a hora do meu trunfo. Aquele segredo que guardei até do Osvaldo para fazer uma surpresa nas bodas de ouro que ele não viveu para ver. "Vocês sabiam que eu comprei 3 terrenos na zona industrial há 30 anos?" Perguntei. Os olhos da Vânia quase saltaram do rosto. "Terrenos?" Ela sussurrou. "Sim, com o dinheiro da minha costura. O Osvaldo sabia que eu guardava, mas não sabia quanto. Esses terrenos hoje são galpões alugados para uma multinacional. O aluguel cai numa conta que nem você, Roberto, com todas as suas procurações, conseguiu achar, porque está no nome da minha empresa de costura, que nunca fechei." Eles estavam em choque. O valor daqueles aluguéis era 10 vezes maior que a aposentadoria que eles roubavam todo mês. "Eu tenho dinheiro, Roberto. Muito dinheiro. Dinheiro suficiente para pagar os melhores advogados deste país. Dinheiro suficiente para reconstruir minha vida longe de vocês. E dinheiro suficiente para garantir que vocês não vejam nenhum centavo. Mas nós somos seus herdeiros." Vânia gritou desesperada. "Eram", corrigiu o Dr. Brandão. "A dona Adalgisa assinou hoje de manhã, digitalmente, um novo testamento e revogou todas as procurações anteriores. A partir de agora, vocês não têm acesso a nada. Nem a conta do banco, nem a venda da casa. Aliás, a venda da casa está embargada. Já entrei com o pedido de anulação. Quem comprou o terreno vai processar vocês, não ela." O silêncio que se seguiu foi o som mais doce que já ouvi. Era o som da justiça sendo afiada. Roberto caiu sentado na cama da minha colega de quarto. Ele pôs as mãos na cabeça. "Mãe, por favor. Eles vão me matar. Eu devo muito dinheiro." Olhei para ele. Meu menino, aquele bebê que embalei. Doeu. Meu Deus, como doeu ver meu filho naquela situação. Mas a dor do abandono tinha calejado meu coração. Ele não teve pena de mim quando eu implorava por uma visita. Ele não teve pena quando demoliu meu jardim. Você é adulto, Roberto. Arque com as consequências das suas escolhas, assim como eu estou arcando com a consequência de ter criado um filho que valoriza mais o dinheiro do que a mãe. Virei-me para o Dr. Brandão. Doutor, quero sair daqui, agora. O carro está lá fora, Adalgisa. Vamos para um hotel. Depois, para o meu apartamento de hóspedes até resolvermos sua situação. E a Mariana? Apontei para o vaso de flores. Mariana saiu de trás da porta, pálida, segurando o celular. Ela vem comigo, decretei. Ela é a única família que me restou aqui. Peguei minha bolsa velha. Não levei as roupas. Não queria nada que tivesse o cheiro daquele lugar. Apenas o caderno preto e a foto do Osvaldo. Passei pelo Roberto, que chorava copiosamente agora. Vânia estava muda, calculando o tamanho do desastre financeiro. Parei na porta e olhei para trás. Eu te amei mais que tudo nessa vida, meu filho.
Mas hoje eu descobri que preciso me amar mais. Saí do quarto 42. No corredor, a diretora vinha correndo, alertada pela confusão. Dona Adalgisa, a senhora não pode sair sem autorização. O regulamento. Dr. Brandão parou na frente dela. Ele era um homem alto. Minha cara, a senhora devia se preocupar menos com o regulamento e mais com o processo de negligência e maus tratos que vou abrir contra esta instituição amanhã cedo. Se tentar impedir a saída dela, chamo a polícia agora mesmo por sequestro. A mulher murchou. Caminhei pelo corredor. Os outros idosos olhavam das portas. O seu Geraldo, a Dona Maria. Parei na frente do seu Geraldo. Não perca a esperança, Geraldo, eu disse, segurando a mão dele. Eu vou mandar ajuda, eu prometo. Cruzei a recepção. A porta de vidro se abriu. O ar lá fora não tinha cheiro de desinfetante. Tinha cheiro de chuva que se aproxima, cheiro de limpeza. Entrei no carro preto blindado do Dr. Brandão. O banco de couro era macio. O ar-condicionado estava fresco. Mariana sentou ao meu lado, ainda tremendo. Segurei a mão dela. Acabou, menina. O pesadelo acabou. Mas enquanto o carro se afastava e eu via o lar recanto de luz ficar para trás pelo retrovisor, eu sabia que não tinha acabado. A batalha judicial estava apenas começando. Roberto e Vânia não desistiriam fácil. Eles viriam com tudo. Só que agora, a vítima tinha virado a algoz. Eu encostei a cabeça no vidro e pela primeira vez em 6 meses, sorri. Não um sorriso social, mas um sorriso de quem sabe que tem a faca e o queijo na mão. Para onde, Adalgisa? Brandão perguntou do banco da frente. Para a delegacia, Brandão. Vamos fazer o boletim de ocorrência. Quero ver a cara deles quando a intimação chegar. A vulnerabilidade tinha ficado naquele quarto mofado. A mulher que estava naquele carro era feita de aço, cimento e a fúria de 1000 mães traídas. Eles queriam minha herança? Pois bem, a única herança que eles teriam seria a história de como tentaram derrubar a Adalgisa e falharam. Parte 4. Justiça e renascimento. Acordar na manhã seguinte foi, ao mesmo tempo, estranho e maravilhoso. Não havia o cheiro de mofo. Não havia o barulho de carrinhos de metal no corredor. Havia o silêncio de um quarto de hóspedes luxuoso na casa do Dr. Brandão e o cheiro de café fresco invadindo o ambiente. Pela primeira vez em meses, levantei-me quando eu quis, não quando uma sirene tocou. Mariana já estava na cozinha, ajudando a governanta. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Bom dia, dona Adalgisa. A senhora dormiu bem? Dormi como uma pedra, minha filha. Dormi o sono dos justos, mas o descanso durou pouco. A justiça tem pressa, e a minha tinha ficado represada por tempo demais. Dr. Brandão entrou na cozinha com uma pilha de papéis e um sorriso satisfeito. O café está servido, Adalgisa, e a vingança também, ele disse, colocando uma liminar sobre a mesa. O juiz de plantão acatou o pedido de urgência. Bloqueamos qualquer tentativa de venda do terreno da sua casa. E mais, entramos com uma ação de reintegração de posse e danos morais e materiais contra o Roberto e a Vânia. Aquele foi o início da tempestade perfeita que desabou sobre a cabeça do meu filho. Nos dias que se seguiram, eu não precisei fazer muito além de assinar papéis e contar minha história. A polícia foi acionada. O Ministério Público se interessou pelo caso. A gravação que Mariana fez no celular foi a peça-chave. A voz da Vânia dizendo "velha inútil" e a do Roberto tentando me forçar a assinar ecoaram nas salas de audiência como um trovão. A queda deles não foi lenta, foi abrupta e vergonhosa. Descobrimos que a situação financeira deles era ainda pior do que eu imaginava. Eles viviam de aparência. O carro importado era alugado. O apartamento de luxo estava com o condomínio atrasado há meses. Eles contavam com a venda da minha casa e com o saque das minhas aplicações para tapar o buraco negro que cavaram com festas, viagens e arrogância. Quando o oficial de justiça bateu na porta deles para entregar a intimação e a ordem de afastamento, sim, eu pedi medida protetiva contra meu próprio filho, o mundo de papelão desmoronou. A tentativa de contato veio 2 dias depois.
Eu estava no escritório do Brandão, revisando o Novo Testamento, quando o telefone dele tocou no viva voz. Era o advogado do Roberto. Doutor Brandão, meus clientes estão abalados. Eles gostariam de uma reunião de conciliação. O Roberto quer pedir perdão à mãe. Ele diz que estava sob forte estresse, que não era ele naquele dia. Eu fiz um sinal para o Brandão. Ele entendeu. Doutor, minha cliente não tem interesse em conciliação emocional. Se houver uma proposta de ressarcimento financeiro, podemos ouvir. Caso contrário, nos vemos no tribunal. E nos vimos. A audiência de conciliação foi o momento mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais libertador da minha vida. Entrar naquela sala e ver o Roberto sentado do outro lado da mesa, de cabeça baixa, sem a arrogância de antes, fez meu coração de mãe sangrar. Mas meu espírito de mulher ferida se manteve firme. Vânia estava ao lado dele, com os olhos inchados de chorar, sem maquiagem, tentando parecer uma vítima. O juiz, um homem sério de meia-idade, olhou os documentos com severidade. Dona Adalgisa, ele disse, o relato aqui é gravíssimo. Cárcere privado, apropriação indébita, violência psicológica. A senhora confirma tudo isso? Confirmo, Excelência. Minha voz não tremeu. Confirmo cada vírgula. Mãe. Roberto interrompeu, chorando. Pelo amor de Deus, não faz isso. Eu vou ser preso. Eles vão tirar minha licença profissional. Eu sou seu filho. Eu olhei para ele. Respirei fundo. Lembrei-me do Natal sozinha. Lembrei-me do arroz empapado. Lembrei-me do meu jardim destruído. Você é meu filho, Roberto. Eu disse, olhando nos olhos dele. E justamente por ser meu filho, eu esperava que você tivesse caráter. Eu te dei amor, te dei educação, te dei tudo. E você me deu solidão e desprezo. Foi a Vânia, ele gritou, apontando para sua esposa. Ela fez minha cabeça, ela que queria o dinheiro. Vânia arregalou os olhos, incrédula. Eu? Você é um covarde, Roberto. Você que disse que não aguentava mais a velha reclamando. Ali, na frente do juiz, eles começaram a se devorar. O amor, a cumplicidade, o casamento perfeito. Tudo virou pó diante da falta de dinheiro e da ameaça de prisão. Eram como ratos num navio afundando, um subindo em cima do outro para tentar respirar. O juiz bateu o martelo, pedindo silêncio. Já vi o suficiente. Não há acordo. O processo criminal segue. Saímos da sala. No corredor, Roberto tentou se aproximar, mas os seguranças o barraram. Mãe, o Pedro. Pensa no seu neto. Ele não tem culpa. Parei. O nome do meu neto me fez hesitar. Virei-me devagar. O Pedro tem 22 anos, Roberto. Ele nunca me ligou. Nunca foi me visitar. Ele usava os fones de ouvido para não ouvir minha voz. Ele é fruto da educação que vocês deram. Mas... Suspirei. O Pedro terá a chance dele. Eu vou pagar os estudos dele diretamente para a faculdade. Nenhum centavo passará pela mão de vocês. Se ele quiser ser um homem decente, terá a oportunidade. Se quiser ser como vocês, terá que fazer isso com o próprio dinheiro. Virei as costas e caminhei para o elevador. Mariana segurou meu braço, sorrindo. Eu me senti leve. A justiça dos homens estava sendo feita. Mas a justiça divina, essa é implacável. Meses depois, o veredito saiu. Roberto e Vânia foram condenados. Não pegaram regime fechado por serem réus primários, mas foram sentenciados a prestar serviços comunitários por 2 anos e a devolver cada centavo que desviaram das minhas contas, com juros e correção. A ironia do destino? O serviço comunitário designado pelo juiz foi em um asilo público. Eles teriam que limpar, alimentar e cuidar de idosos abandonados. Teriam que sentir o cheiro, ver a dor e limpar a sujeira que eles tanto desprezavam. Além disso, consegui na justiça a declaração de indignidade. Eles foram oficialmente excluídos da minha herança. Quanto a mim, eu cumpri o que prometi a mim mesma.
Não quis reformar a casa antiga. Havia muita dor naqueles escombros. Vendi o terreno, agora valorizado, para uma construtora e, com o dinheiro somado aos meus investimentos secretos, comprei uma casa térrea num condomínio tranquilo, cheio de árvores. A primeira coisa que fiz foi contratar um jardineiro para me ajudar a montar o maior orquidário que eu já tive. Mariana veio morar comigo. Ela não é minha empregada. Ela é minha companheira, minha afilhada de coração. Paguei a faculdade de enfermagem para ela. E hoje ela estuda para ser geriatra. Ela é a filha que eu escolhi, e eu sou a mãe que ela precisava. Mas a minha missão não terminou na minha própria felicidade. Eu não esqueci o Lar Recanto de Luz. Com o Dr. Brandão, movemos uma ação coletiva contra a instituição. A fiscalização sanitária interditou o local. A diretora foi afastada e processada. E o seu Geraldo, a Dona Maria? Eu não podia levar todos para minha casa, mas fiz algo melhor. Usei parte da renda dos meus aluguéis para financiar a transferência deles para uma casa de repouso decente, digna, onde são tratados como gente. Vou visitá-los toda semana. Levamos bolo, fazemos bingo, ouvimos música. No último domingo, seu Geraldo segurou minha mão e disse: "A senhora foi nosso anjo, Dona Adalgisa." Eu sorri e balancei a cabeça. Não, Geraldo. Eu fui apenas uma mulher que cansou de ser vítima. Hoje, sentada na varanda da minha casa nova, olhando minhas orquídeas florescerem, eu penso no Roberto. Soube que a Vânia pediu o divórcio e que ele está morando num quarto de pensão, trabalhando como motorista de aplicativo. Às vezes, a saudade do menino que ele foi aperta meu peito. Mas então eu lembro do homem que ele se tornou. A dor do abandono cicatrizou. Ficou a marca, claro. Uma cicatriz serve para nos lembrar de que sobrevivemos. Eu descobri que a família não é apenas sangue. Sangue faz parentes. Amor, respeito e lealdade fazem família. Eu perdi um filho, é verdade, mas ganhei a mim mesma de volta. Ganhei uma filha em Mariana. Ganhei a dignidade de não baixar a cabeça para a ingratidão. Aos 83 anos, minha vida não está acabando. Ela está recomeçando. E dessa vez, as regras são minhas. Eu olho para o céu azul e sinto a presença do Osvaldo. Sinto que ele está orgulhoso. Não porque construí um império, mas porque não deixei ninguém destruí-lo. A costureira de mãos firmes ainda vive em mim. E eu costurei, com linha de aço, o meu próprio destino. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Eu leio todos os comentários. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês.